pegar minha camisa pra botar aqui. Onde? Não tá te No meu aparecendo, não. Não, no meu rosto. Eu vou ficar deitado aqui assim. Bom, gente, tá um pouco escuro, não sei, tem horas que bate uma luz, tem horas que não. Mas, como vocês mesmos falam, né, Dani, o importante é ouvir. Então vamos lá, mais uma história de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que vocês sabem que isso é muito importante pro YouTube, que assim ele recomenda o vídeo para mais pessoas e mais pessoas vêm conhecer nosso canal. Então vamos lá. Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 31 anos, sou solteira e moro com a minha mãe. Trabalho no salão como esteticista, mas minha família já teve uma situação de vida bem privilegiada. Por conta da irresponsabilidade do meu pai, perdemos tudo que tinha, inclusive nossa casa própria. E até hoje, não consegui limpar meu nome por causa de tantos empréstimos que meu pai fez no meu nome. Dani e minha família tinha uma situação de vida aparentemente tranquila. Meu pai tinha uma oficina mecânica e a oficina dele ficava cheia de carros no pátio para ele consertar. Meu pai era muito querido pela vizinhança. Ele sempre estava sorridente, conhecia todos que moravam perto da nossa casa e as pessoas tinham muito respeito por ele. Ele sempre demonstrou ser um homem muito trabalhador. Chegava cedo na oficina e só saía de lá no início da noite. Já minha mãe era diferente. Ela sempre foi mais reservada. Trabalhava como gerente de um laboratório clínico. Ela também saía muito cedo para trabalhar, já que ela era responsável por abrir o laboratório antes das 6 da manhã. Sempre voltava para casa às 3 da tarde. Ela sempre foi uma pessoa caseira, não tinha muita intimidade com a vizinhança e a maioria das pessoas que faziam parte do círculo de amizade dela eram pessoas que trabalhavam com ela. Ou pessoas conhecidas do meu pai, né, assim, deles de casal. Meu pai, Dani, ele sempre gostou de ostentar. Assim que ele começou a ganhar dinheiro de verdade na oficina, ele comprou um terreno ao lado da nossa casa e usou esse terreno exclusivamente para construir uma área de lazer. E ali era pra gente receber amigos, construiu uma piscina, fez uma churrasqueira, comprou uma mesa de sinuca, tinha até uma máquina de fliperama. O meu irmão e a gente adorava aquele espaço. Meu pai tinha construído na nossa casa, assim como nossos vizinhos também ficavam felizes, né, quando a gente chamava eles para vir aqui para casa. Meu pai era um homem que adorava sentar. Ele só gostava de coisas boas, se vestir bem. Nas folgas, ele adorava chamar o povo lá em casa para curtir a área de lazer que ele tinha construído. E ele sempre pareceu ter mais dinheiro do que ele realmente tinha de verdade. Ai, amiga, a gente conhece vários assim, né? Mas vamos lá. Bom, meu pai ele tinha obsessão em ficar milionário. Dizia pra gente que um dia ele ainda ia ficar milionário e que ia montar uma rede de oficinas por todo o Brasil. Ele sempre sonhou alto. Depois de alguns anos, meu pai resolveu colocar esse plano ambicioso em prática e de uma vez só. Então ele montou mais 2 oficinas, alugou 2 espaços grandes, comprou ferramentas, maquinários e no início essas oficinas aparentemente deram certo. Só que meu pai começou a sustentar ainda mais. Comprou carro do ano, relógio. E meu pai ele tinha obsessão por relógio. Então ele também começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Muitas vezes a nossa família já estava até dormindo. Minha mãe começou a cobrar dele que ele ficasse mais presente. E ele alegava que não era fácil tomar conta de 3 oficinas. Para minha mãe não ficar sobrecarregada, ele colocou uma pessoa para trabalhar na nossa casa. Então a gente nunca tinha tido esse tipo de luxo dentro de casa. Além dele colocar essa funcionária fixa, ele também pagava uma pessoa semanalmente para cuidar da piscina e outra pessoa para cortar a grama do jardim da área de lazer. Mesmo a gente morando no bairro simples, a gente tinha uma vida que nenhum outro da vizinhança tinha. Já meu pai, gente, ele ostentava, mas a gente não sabia o que se passava de verdade dentro das empresas dele. Bom, Pro meu pai montar essas duas oficinas, Dani, ele tinha pego um bom dinheiro emprestado no banco.
E ele tinha falado isso com a minha mãe. Só que depois de um tempo que meu pai pegou esse dinheiro, o pessoal do banco começou a ligar para nossa casa com frequência. Eles queriam falar com meu pai. E sempre que a gente passava o recado, ele dizia que o banco devia estar ligando para lhe oferecer mais um empréstimo. Ele dizia ser um excelente cliente. Como o banco nunca conseguiu falar com ele, né, o banco começou a mandar cartas. Meu pai proibia minha mãe de abrir as correspondências dele. E sempre ele pegava essas cartas, ele tinha o mesmo discurso. Dizia que o banco não parava de oferecer empréstimo a ele. Bom, Dani, numa noite eu estava em casa com a minha mãe assistindo a novela das 9, meu pai chegou de táxi. Na hora eu e minha mãe achamos aquilo estranho. Eu nunca tinha visto meu pai andar de táxi. Ele entrou em casa e minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Ele falou na maior cara lavada, disse que ele tinha recebido uma proposta boa e tinha vendido o carro para um dos clientes da oficina, que era uma proposta irrecusável. E ele ia usar o dinheiro da venda para investir em uma das oficinas. Como minha mãe nunca foi de questionar nada, ela acreditou na história do meu pai. E meu pai ficou andando de táxi, ou com carro de clientes, por quase um mês. Até que um dia ele chegou para minha mãe e falou que queria fazer um financiamento de um carro no nome dela. Quando ele falou isso para minha mãe, ela questionou por que ele não comprava um carro à vista. E ele disse que ele não queria se descapitalizar, que ele ia dar uma entrada no financiamento e que as parcelas iriam ficar em um valor irrisório. Ele então pegou os documentos da minha mãe para levar numa concessionária e agilizar o financiamento. Em um dia ou 2 dias depois, eu não me recordo, ele só levou os documentos do financiamento para minha mãe assinar. Não deu tempo nem dela ler o contrato. E mais uma vez ele apareceu lá em casa com um carrão. Não era zero, mas era novo. Depois disso, ele levava algum documento e minha mãe assinava. Ele falava que era algo relacionado a esse financiamento, do seguro, aí era seguro do carro, financiamento do carro, essas coisas. E a mãe dela, gente, não lia nada, né? Assinava. Depois disso, passou mais ou menos um ano, meu pai começou a depositar boa parte do dinheiro que ele ganhava na minha conta. E na conta do meu irmão, ele dizia que estava fazendo aquilo para pagar menos impostos. Depois de um tempo que ele estava movimentando a nossa conta, ele também começou a levar documentos para mim assinar e para o meu irmão. E começou a pedir cartão de crédito no nosso nome. Quando os cartões chegavam lá em casa, ele dizia que ele ia deixar guardado para uma futura eventualidade, mas que aqueles cartões não eram para ser usados. Dani, tudo parecia normal. Meu pai parecia que cada dia estava ganhando mais dinheiro, comprava coisas lá para casa, televisão mais moderna, geladeira, máquina de lavar, tudo de última geração. Até que um dia eu estava almoçando e a campainha tocou. A moça que trabalhava lá em casa desceu para atender. Quando ela voltou, ela disse que era um oficial de justiça, que queria falar com minha mãe. Nessa época eu nem sabia direito o que era isso. Liguei para minha mãe, mas ela não atendeu. Então eu liguei para o meu pai e quando eu falei que tinha um oficial de justiça lá em casa, atrás da minha mãe, meu pai ficou agitado. Ficou nervoso. Disse que não era para eu falar nada para minha mãe, para não deixá-la preocupada. E que ele ia procurar saber direitinho o que estava acontecendo. Quando minha mãe me retornou a ligação, eu inventei uma desculpa para ela. Eu disse que eu tinha ligado porque eu queria saber se ela sabia onde estava determinada coisa. Então a Alice não falou nada para a mãe, né? Eu despistei, já que meu pai tinha falado que não era para eu falar nada, senão minha mãe ia ficar preocupada. Quando meu pai chegou em casa à noite, ele nem tocou nesse assunto. Só que ele não chegou no carro dele. Ele chegou num carro de um cliente. Eu nem achei estranho, porque às vezes ele usava o carro de algum cliente para testar o carro. Quando foi no outro dia de manhã, o oficial de justiça voltou lá em casa. Só que a moça que trabalha lá em casa, né, eu estava sozinha nessa hora que o oficial apareceu. Então ela ligou para minha mãe, ela estava sozinha. Então o que a moça fez? Ligou para minha mãe e disse que tinha um oficial de justiça atrás dela e que já tinha deixado o telefone para ela entrar em contato. Minha mãe ligou para esse cara e ele disse que ele estava com uma ordem de busca e apreensão do carro que meu pai tinha financiado no nome dela. Ela ligou super nervosa para o meu pai na hora e meu pai inventou uma desculpa
disse que aquilo era um engano e pediu o telefone do oficial de justiça. Depois que meu pai ligou para ele, realmente esse oficial que estava indo lá em casa nunca mais foi lá. Só que meu pai também nunca mais apareceu com o carro que ele financiou no nome da minha mãe. Ele mais uma vez disse que tinha vendido e que tinha passado o carro, né, por um valor que era muito bom. Bom, nesse meio tempo, meu pai também começou a ter problemas com a Justiça do Trabalho. Em um desses problemas, ele foi condenado. Ele fez um acordo, só que ele não pagou o acordo. E mais uma vez, o outro oficial de justiça foi lá em casa. Dessa vez, o oficial penhorou a televisão, o computador e algumas coisas. Meu pai, ele não dava o braço a torcer, gente. Ele sempre dizia que os outros estavam errados e ele certo. E a gente acreditava nele, lógico, né? Ele dizia que ele era injustiçado, que as pessoas tinham inveja dele, que todo mundo queria o dinheiro dele. E a gente chegou até a ter pena do meu pai. Supostamente, meu pai trabalhava tanto, ele não merecia, né, essas injustiças. Até que um dia, um funcionário da oficina, que tinha sido demitido pelo meu pai e que não tinha recebido os direitos dele, ligou para o laboratório que a minha mãe trabalhava e contou para minha mãe que meu pai tinha uma amante, que essa amante dele era uma menina que trabalhava como secretária em uma das oficinas e ainda disse que tinha um monte de fotos do meu pai com essa menina. Falou que meu pai estava todo endividado e mesmo assim ele bancava uma vida boa para a garota. Pagava o aluguel, a faculdade, viagens, até mensalidade da festa de formatura. Passou o endereço dela e disse que meu pai sempre ia na casa dela depois do expediente e aos sábados. Quando a minha mãe soube disso, ela nem aguentou ficar no trabalho, voltou para casa arrasada. Quando ela chegou em casa, ela chamou eu e meu irmão para conversar. Contou tudo que esse homem tinha contado para ela. Meu irmão ainda tentou dialogar com a minha mãe, dizendo que aquele homem podia estar inventando isso tudo para se vingar do meu pai. Mas quando meu pai chegou em casa, minha mãe disse a ele que tinha colocado uma pessoa para investigar e essa pessoa tinha várias fotos dele com essa tal mulher. Meu pai acabou acreditando que minha mãe tinha colocado, sei lá, um detetive atrás dele e confessou que ele estava com essa mulher. Nesse mesmo dia, minha mãe expulsou meu pai de casa. Ele saiu de casa dizendo que a minha mãe ia se arrepender amargamente de ter feito isso com ele. Que ele iria vender a casa e que ele não ia dar nada para minha mãe. Só que minha mãe lembrou a ele que a casa estava no nome dela. Daniel e meu irmão ficamos revoltados com meu pai. Também paramos de falar com ele. Passaram-se alguns meses, a gente começou a receber ligações do banco todos os dias. Cada dia uma cobrança. Meu pai ele tinha colocado a gente para assinar vários documentos, lembra? Então, cada documento que a gente assinou era um empréstimo que meu pai tinha feito no nome da gente. E quando a gente foi aos bancos, cada um de nós, eu e meu irmão e minha mãe, a gente tinha dívidas enormes nesses bancos. Minha mãe descobriu que o carro que ela tinha financiado no nome dela tinha tido uma busca e apreensão. E mesmo assim a dívida continuava. Mas isso não é nada em relação à descoberta que a nossa outra descoberta, que meu pai tinha colocado a casa como garantia dos empréstimos. Sim, gente. E como ele não tinha pago nada, os juros eram altos, o meu nome, do meu irmão, da minha mãe, estavam todos sujos. Ele também tinha estourado os cartões que ele dizia ter guardado na oficina. O limite dos cartões eram altos. Bom, se somasse todas as dívidas, passava de 600 mil reais. Só que naquela época, com os juros, quando procuramos meu pai, ele disse pra gente que ele ia vender as oficinas e ia pagar tudo. Só que as oficinas, gente, elas eram todas alugadas. Dani, ele também estava devendo vários meses de aluguel em todas as oficinas. Depois de um ano que a minha mãe tinha se separado do meu pai, nossa casa foi a leilão. Já que o empréstimo que o meu pai pegou, ele deu a casa como garantia e esse empréstimo não foi pago. A gente foi despejado da nossa própria casa. Fomos então morar com a minha avó.
já que nem móveis e eletrodomésticos a gente tinha direito. Tudo tinha sido penhorado. Descobrimos também que uma oficina estava no meu nome, a outra no nome do meu irmão. Então meu pai, depois que fechou as oficinas, ele não pagou nada a ninguém. Meu pai... o pai dela não tinha pago nada a ninguém, tipo funcionário que ele demitiu, né, que tinha que receber as coisas, ele não pagou. Até hoje, não podemos ter absolutamente nada no nosso nome. O meu salário constantemente é bloqueado na minha conta. Eu tenho que ir ao fórum e comprovar para o juiz que aquele dinheiro é fruto do meu salário, que é minha única fonte de renda. E só assim o meu dinheiro é desbloqueado. Assim como também acontecia constantemente com meu irmão. Eu sempre tenho esse problema. Gente, cada vez que isso acontece, eu fico muito estressada. Mesmo eu conseguindo liberar meu dinheiro depois. Fora esses problemas, né? Nós ficamos com uma dívida alta, impagável nos bancos e sempre estou sendo cobrada. E eu tenho muita vergonha disso tudo. Apesar de toda a dificuldade que ainda passamos, eu consegui alugar um apartamento pequeno no nome de uma amiga para eu morar, já que eu e minha mãe morar. A gente já não aguentava mais as humilhações na casa da minha avó. Meus tios iam lá, jogavam na cara da minha mãe que ela tinha sido idiota em deixar nosso pai fazer aquele estrago com o nome dela e o nosso nome. Eles ainda tinham coragem de dizer que meu pai ficava ostentando que era rico e a gente vivia de mentiras. Mas isso nunca aconteceu. Eu e minha mãe, nós sempre fomos pessoas simples. E tínhamos orgulho, lógico, de ter uma casa boa. Mas a gente não sabia que essas coisas eram fruto de empréstimo que meu pai arrumava. Mas a gente ouvia, né? Dani, o que eu consigo pagar com o dinheiro que eu ganho como esteticista, eu pago. Mas, como eu já disse, é uma dívida impagável. Eu tenho o sonho de ter meu próprio salão de beleza, minha clínica, mas eu não posso ter uma agulha no meu nome, senão o banco toma. Já conversei com alguns advogados, eles já não me deram nem esperança de conseguir limpar meu nome, pois são dívidas trabalhistas e também porque eu tenho vários protestos no meu nome. Meu irmão, recentemente, ele cansou de tudo isso, de ter sempre o salário bloqueado e foi embora para Portugal com a namorada dele. As coisas lá também estão difíceis para ele, mas pelo menos lá ele não tem ninguém atrás dele, né, ligando todo dia, oficial de justiça. Bom, eu não posso nem me dar o luxo de ter um namorado e me mudar para outro país, porque hoje eu vivo em função da minha mãe. Minha mãe adoeceu mentalmente depois de tudo isso. Eu não tenho coragem de abandoná-la aqui, mas minha vontade mesmo é recomeçar a vida em outro país, já que aqui no Brasil vou ser uma eterna devedora. Sempre vou ter que trabalhar para os outros. Fora só se acontecer um milagre, né? Ela falou para a vida dela mudar. Dani, depois que meu pai faliu, deixou todo mundo endividado, essa amante, óbvio, que largou ele. Ele foi morar em outro estado com um primo. As últimas notícias que eu tive é que ele estava trabalhando de mecânico numa oficina. Mas a gente quer distância dele. Nem se ele pagar todas as dívidas que ele contraiu no meu nome, eu perdoo ele. Ele já me procurou algumas vezes, mas eu já deixei claro para ele que eu não quero nenhum tipo de contato. Bom, resolvi escrever minha história para o canal porque eu gosto muito de você e do seu canal. E também eu posso escrever minha história de forma sigilosa, pois eu tenho muita vergonha de tudo que eu passei, por conta de tudo que meu pai fez. Um beijo para você e para o canal. Alice, um beijo para você também. Ai, amiga, olha, é difícil, né? Você pagar dívida que é sua já é complicado. Imagina você pagar uma dívida que nem foi você que fez. Aí entra aquela questão que aí as pessoas vão falar, ah, mas você usufruiu, mas você não sabia. Gente, eu acredito que vocês não sabiam, porque eu já contei aqui pra vocês, né? Quando eu era mais nova, graças a Deus, meu pai nunca fez dívida no nosso nome. Meu pai acho que não tinha uma dívida no nome dele. Mas eu também nunca participei de nada, assim, da vida do meu pai, nem da vida da minha mãe. Mesmo depois que ela também cagou o nome dela, o nosso, na época. A sorte que ela cagou mais o dela, né? Porque se tivesse cagado o nosso, tava igual você agora.
Mas é terrível isso, né? Porque, igual você falou, uma dívida que há uns anos atrás era 600 mil reais, hoje deve estar aí, né, passando da casa de 1 milhão. Como que você paga isso, gente? Você vai ficar o resto da sua vida trabalhando, né, para pagar uma dívida que, como você disse, nem era sua. Só que juridicamente é sua, né? Porque os papéis estão ali assinados por você, pela sua mãe, pelo seu irmão. É muito cara de pau, sabe? Um pai fazer isso com um filho. Mas você não é a primeira, assim, que eu conheço que aconteceu isso. E é triste porque a gente vai, né, crescendo, a gente vai querendo tomar nossas próprias rédeas, a gente vai querendo ter a nossa própria vida. E você tá ali agarrada ali com a vida do seu pai, igual você falou, poxa, eu não posso ter nada em meu nome. Mas e aí? Você vai abrir também, você vai juntar uma grana, você vai abrir um salão, você vai abrir uma clínica e você não pode botar no seu nome, você não pode botar o nome da sua mãe, você não pode botar o nome do seu irmão. Como que faz? Em quem que você vai confiar, né? Se nem no seu próprio pai você pode confiar. Então, realmente é muito triste. Eu não sei nem o que te falar, porque eu conheço também, né, pessoas que passaram por isso e que são anos também enfrentando isso e, infelizmente, não tem o que fazer, gente. Quando chega nessa situação aí, né, que a justiça bloqueia os bens e penhora mesmo tudo, sabe? Entra um dinheiro na sua conta, bloqueia, e eu acho que a melhor coisa que você faz mesmo seria você ir embora do Brasil e, sei lá, dar um restart na sua vida em outro lugar. Porque realmente aí vai ser bem complicado para você conseguir fazer isso. E eu sinto muito por você, né, Alice? Porque é tão difícil, né, gente, saber que seu próprio pai fez aquilo. E assim, claro, né, você confia. Então, igual você falou, às vezes você nem lia ali o que estava escrito. E é sinistro, né? Porque hoje a gente não pode confiar em ninguém. Nem no nosso próprio pai, nem na nossa própria mãe. A gente não pode mais confiar em nada, né? Então é bem complicado. Bom, Alice, eu espero que você resolva a sua situação. Se você não conseguir... Bom, eu nem vou falar assim de resolver, em pagar tal, porque só se ganhar na loteria aí, né? Mas assim, que você consiga resolver essa situação, talvez ir para um outro país. Eu não sei o quanto aí a sua mãe tá doente, né? Mas que vocês consigam, sabe, refazer a vida de vocês. Porque realmente no Brasil vai ser difícil. É o tipo de dívida, gente, dívida trabalhista, posso estar até falando merda aqui, mas eu acho que ela não caduca não, sabe? Tem um... meu marido falou que não, eu tô falando verdade. Então, é o tipo de dívida aí que você vai ficar pro resto da vida com ela, amiga. Né? E se um dia lá na frente você casar, comprar um apartamento, é difícil. Sinto muito aí por você, Alice, mas torço muito para você conseguir aí reestruturar a sua vida, nem que seja em outro país. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.